O meu foco por aqui é sempre analisar o visual das bandas, porém hoje a gente vai falar de algumas bandas como The Runaways, Girl Schools e também Nervosa, Crypta, que de certa forma ditaram e até mesmo continuam ditando o que significa ali um estilo autêntico. Seja você do alternativo ou não, com certeza você usa muita coisa que elas sempre trouxeram no visual delas. Das jaquetas de couro aos detalhes que definem quem somos, você está no Falando sobre Estilo com uma Metalhead. Eu sou a Sudolenga e aqui exploramos a moda e o peso do metal. Um espaço para mulheres que cresceram no mosh, mas hoje dominam o mundo com uma estética mais madura, autêntica e cheia de história. A gente não pode falar de bandas femininas antes de passar lá pelas décadas de 70, 80, começando ali pela The Runaways, ali dos anos 70, né? Elas trouxeram aquele visual mais urbano, de garotas mais da rua, principalmente assim, é um estilo que a gente via muito mais no foco de bandas mais masculinas, né? Principalmente ali em Londres. Com muito jeans, macacão, jaqueta e até mesmo plataformas. Mas elas mostraram que o guarda-roupa feminino também podia sair do óbvio e carregar um peso visual que a gente gosta. Mas elas iam bem mais que o além ali, né? Elas sabiam misturar uma androginia com alfaiataria, brilho do glam e aquela sensualidade marcante, mas sem ser exagerado e vulgar. Um exemplo disso era o contraste no palco, né, entre os cortes de cabelo repicados, mais rebeldes, aquele famoso shag hair que muitas estão usando hoje em dia também, e da mesma maneira que o uso dos espartilhos combinados ali com botas mais pesadas, trazendo completamente uma nova linguagem para esse estilo, para esse visual e para essas peças. E quando eu falo de alfaiataria, muita gente se assusta, mas aqui a gente pode trazer especialmente a guitarrista Joan Jett, né, e a baixista Jackie Fox, que usavam bastante isso, da alfaiataria, com uma influência do glam rock. Elas costumavam adotar blazers que tinham um corte mais reto, com lapelas bem largas, e era algo bem forte ali também nos anos 70. Só que, diferente de que a gente vê hoje de tendências, elas mantiveram isso muito no estilo delas, e até hoje, se você for ver, elas usam isso. A Joan Jett, inclusive, mantém bastante coisa característica do estilo dela lá do início até hoje. Outra questão também é que elas colocavam muitas calças, que eu digo alfaiataria, né, que era aquelas calças mais de cintura alta, com corte bem mais reto, levemente uma boca de sino, e combinava ali com jaqueta de couro, botas mais pesadas, e elas não eram muito adeptas do coturno, eram mais botas mesmo, né, de salto, com um cano um pouco mais alto, então era um pouquinho, digamos assim, que tinha o peso, mas não era nada extremo, que o coturno, de certa forma, a gente sabe que ele traz um visual mais extremo para o nosso visual. Outra peça-chave aqui também, né, são os coletes, que também diria de alfaiataria, né, que eram usados ali fechados diretamente na pele ou por cima de alguma camisa, né, trazendo um estilo ali, uma estética mais andrógena e um estilo bem diferente para o palco. O grande diferencial também eram os acabamentos. Muitas dessas peças tinham tecidos mais acetinados, veludo, ou de certa forma eram mais brilhantes, né, que refletiam bastante a luz assim lá do palco, dos refletores. Então acabava mostrando uma estética que era mais urbana, mas também com uma certa elegância e um diferencial no visual delas, né? Então acabava que elas realmente destacavam ali em meio àquele monte de escuridão, né? Que às vezes um show é bem escuro, tem luzes e tal, mas elas acabam sendo o ponto principal de tudo, acabavam se destacando no palco. E nessa época a gente acabou herdando essa versatilidade ali do jeans, normalmente com uma lavagem mais escura, jaqueta de couro normalmente, ou de cortes mais retos, elementos que hoje funcionam perfeitamente para quebrar aquela formalidade de um look de trabalho, digamos assim, né? Mas foi na onda aí desse heavy metal britânico, digamos assim, que vimos as mulheres entrarem cada vez mais no meio musical mais pesado. E aqui a gente já entra nas meninas do Girl School. Elas não estavam ali para seguir padrões tradicionais também, de delicadeza, mas elas subiam no palco abusando de jaquetas de couro,
cheias de zippers, fivelas aparentes, sempre abertas, né, no caso, e acabavam combinando com regatas pretas bem básicas e aquela calça super ajustada. Tipo assim, era um look bem cara do... Eu diria que é um estilo bem básico que funciona. E normalmente a gente vê o pessoal do thrash metal usando bastante esse estilo também, que traz essa pegada mais urbana, né, que a gente diz, das ruas, do dia a dia. E então elas adotaram o mesmo couro lá, digamos, fosco, e o mesmo jeans mais rústico, que os parceiros de estrada lá, que no caso seria um Motorhead, né, mas com uma naturalidade mais feminina. E de certa forma elas ditaram regras que até hoje é super usado. Eu particularmente amo o estilo delas e é um estilo que eu acabo usando muito, muito, muito até hoje mesmo na vida adulta, inclusive adaptando para trabalhar ou para algum evento ou para alguma coisa. É um dos meus looks, digamos assim, que mais funcionam, e é aquele básico que eu falei, né, que funciona, e você pode deixar ele mais, digamos, sofisticado, mais elegante com os acessórios, com um tipo de bota talvez diferente, um detalhe, um lenço no pescoço, uma correntaria. A correntaria entra super bem nesse estilo, sabe? É aquela coisa, às vezes você não precisa exagerar. Às vezes o que a gente precisa notar é que, assim, o estilo aquele lá do início dessas bandas que começaram de forma simples, de forma básica, é o que vai funcionar. A gente fica inventando muita firula às vezes no nosso visual, mas pra quê? É pra se encaixar? É pra seguir uma tendência? E às vezes, assim, o que você precisa é... Olha lá no passado, gente. O passado tem muito a ensinar a gente, sabe? Você pode pegar várias coisas que já foram utilizadas, que já foram referência, talvez, na época, mas é referência até hoje, sabe? A gente tá buscando cada vez mais inovar, mais coisas novas, mais inventar moda. Por mais que a gente fale de moda, estilo, que inventar uma moda que às vezes não faz sentido nenhum, às vezes faz sentido para uma revista, para um desfile de moda, para um, sei lá, para um evento muito específico, mas pro dia a dia não funciona, entende? Então, é por isso que eu trouxe esse episódio hoje aqui, para vocês poderem refletir que às vezes aquele visual que funciona, ele pode ser básico na visão de muita gente, mas é um básico que dá certo, mas que você pode trazer a tua cara, a tua essência com os detalhes. Voltando ao episódio agora. E como eu disse, né, diferente do visual montado de outras bandas da época, o estilo delas vinha da combinação de peças simples, com couro, um cabelo super volumoso e repicado, um acessório, um cinto diferente, uma fivela maior. Eram coisas assim que... elementos que funcionavam super bem e acabava ficando um visual equilibrado, sabe? Bonito. Eu mesma já vi o show da Girls School de pertinho, gente, então eu posso confirmar, a energia e a presença visual delas é absurda. Por mais que o visual ali pareça simples, no show tudo faz sentido. E cara, foi muito legal o show delas, assim, que eu falei, caramba, elas ainda têm essa energia, tem todo esse potencial de uma banda. E eu fiquei bem feliz, porque são mulheres que até hoje estão na estrada, que nem eu trouxe ali, né, elas têm essa pegadinha um pouco do Motorhead, então eu digo que é uma versão masculina, claro que não é uma comparação, tipo, cada banda tem seu diferencial. Isso você tá falando que é igual Motorhead. Gente, acho que dá pra entender que, assim, cada banda tem seu diferencial, tem seu estilo, mas é uma banda que é pouco falado, infelizmente, nem todo mundo conhece, são poucas pessoas que conhecem, e eu acho que é uma banda que poderia ter crescido mais ainda, mas é uma banda que ficou meio que esquecida no tempo, infelizmente, assim. Então são poucas pessoas que conhecem, são poucos fãs, né? Não é todo mundo que teve acesso a essa banda. Eu acho que é uma banda que fica aí minha dica pra vocês poderem conhecer um pouco mais. E acho que vale super a pena, gente. Eu gostei muito do show que eu vi delas. E, inclusive, foi um show num palco bem pequenininho, assim, tipo, tinham poucas pessoas assistindo. Porque, normalmente, esse tipo de banda toca em lugares, em eventos, assim, que a galera tá tão acostumada. É que nem a gente ir pra um show de amigos aqui, às vezes. Você vai ver, pra nós é tão normal, né? Mas pra quem foi de fora, sair do Brasil pra ir pra lá pra ver. Então, foi uma experiência muito legal. E trazer, né, o estilo da Girls School para o seu dia a dia é super fácil, que nem eu falei, gente. Basta uma boa jaqueta de couro, uma camiseta mais neutra, uma regatinha, uma camiseta de banda, para criar aquele visual mais limpo, mais contemporâneo, mas também com muita personalidade. Daí você pode trazer o seu toque num acessório. Anéis. Gente, já perceberam que todo vídeo que eu faço, eu sempre tô com um monte de anel na mão, inclusive agora eu incluí mais um. Ou um acessório,
Hoje eu não tô de brinco, mas como eu vim com essa corrente que é um pouco mais, que se destaca mais aqui, né? E hoje tá frio, eu tô com uma basicazinha. Eu tô me sentindo meio que Alexandre da Viagem hoje com essa blusa. Aquele que usava a caixa real preta, meio Alexandre da Viagem. Viu, gente? O look do Alexandre também serve aí, ó. Coloquei um acessório. Pra quem não sabe, eu vou deixar a imagem, mas não tem como não saber quem é o cara, porque, porra, anos 90, a novela mais falada e até hoje é essa, né? Tem meme do cara de tudo que é jeito aí. E ali nos anos 90, o movimento Riot Girl e bandas trouxeram uma estética muito mais crua, despojada, mas também real. Elas abandonaram, tipo, totalmente lá aqueles metais brilhantes e começaram a investir ali em camisetas e camisas, né, no caso, flanela, de xadrez, principalmente por conta do grunge, que também estava em alta, né, totalmente oversize, camisetas com elementos mais gráficos, bem soltinhas, calças combinadas com coturnos pesados, surrados, óculos de sol também. O cabelo também ainda seguia aquela vibe meio, digamos, sujinha, né? Que é aquele cabelo bagunçado, aquele cabelo que não tem nada certinho. Muitas ainda também desse estilo ali traziam um pouco do... Eu tô falando muito do despojado aqui, mas tem a parte desse movimento também que nem a Courtney Love, que seguia essa parte do vestidinho mais boneca, mais lolita, mas com o peso do coturno, meio arrastão, uma maquiagem mais pesada, mas ao mesmo tempo tinha aquele equilíbrio fofo, delicado. Então esse movimento trabalhou vários pontos aqui desse estilo, né? Então eu já falei da Courtney Love em algum episódio aqui dos análises de estilos específicos de mulheres do metal e do rock. Eu vou deixar linkado para quem estiver vendo pelo YouTube. No Spotify, se você der uma fuçada, vai ser um dos primeiros que eu trouxe aqui. Mas pra quem usava esse estilo ali com a calça, camisa, xadrez, normalmente a camisa ela era usada como uma terceira peça, né, aberta, e aquele coturno que também fechava o visual mais do estilo, trazendo, que nem eu falei, um pouquinho do grunge também. Aqui até eu posso dizer que teve algumas que misturavam um pouco daquela calça mais social, a calça de alfaiataria, por mais que colocasse uma camiseta de banda, uma jaqueta de couro, os acessórios, um cinto, aqui é o que a galera gosta de dizer, que é o super estiloso hoje em dia. É que nem eu falei, gente, se você olhar pra lá no início de várias bandas, elas já usavam tudo isso. Era super estiloso já. Só que hoje em dia as pessoas gostam de gourmetizar ou trazer de uma maneira... No episódio de Viking eu falei muito isso, né? Porque se você for ver o episódio de Viking e do episódio... No mesmo episódio de Viking eu falei sobre folk metal, que... Hoje em dia a gente tem aquele borro, né? Que pra mim nada mais é que é um estilo meio folk, meio viking, meio... que segue uma tradição mais de história, assim, né? Mas que você for ver, eles gourmetizaram esse estilo pra poder vender nas grandes grifes, com um nome bonito, pra meter a faca no valor das coisas e você achar que você tá andando no super moderno, mas você tá pegando algo que é meio de tradição de algumas regiões e... civilizações, digamos assim. Não sei se deu pra entender, mas qualquer coisa também tem um episódio de Viking Folking aqui que eu falei bastante sobre essa questão. Vou deixar linkado no YouTube pra quem tá vendo no Spotify, corre, que foi um dos episódios até que mais recentes aqui. E se a gente olhar para o cenário mais atual, né, as bandas brasileiras também, ali como a Nervosa, o Cripta, também pode ser exemplo aqui de como o metal extremo, ele pode carregar a sua própria identidade feminina. Por mais que elas subam no palco com aquele visual totalmente black, cheio de... É um preto, pode ser fosco, um preto com brilho, mas cheio de corrente, cheio de detalhes. Elas também estão transmitindo um visual ali com história, de certa forma. Tem um porquê delas se vestirem daquele jeito. É um minimalismo que também pode ter um impacto visual bem grande. E trazer, né, esse estilo dessas bandas para nossa rotina, principalmente na vida adulta, não é sobre usar só uma camiseta de banda de qualquer jeito, ou colocar o preto de qualquer jeito. Eu sempre falo aqui que é sobre você escolher peças que comuniquem quem você é, né? Eu sempre defendo que você não precisa exagerar nas informações visuais, mas sim incluir elementos estratégicos para que quem olhar para você saber exatamente qual é a sua essência, quem é você, qual é a sua história, o que você gosta, acredita, né? Eu trouxe um pouquinho de cada época ali, de bandas bem específicas, que eu acho que resume bastante o estilo dentro do rock, principalmente pra mulher que é do movimento, né? Eu
E o meu foco aqui normalmente é conversar com mulheres que já são adultas, que trabalham, que passou a adolescência curtindo shows, mas que a gente ainda curte, né? Não posso deixar de fora, porque eu sou uma pessoa que vou em show até hoje, pego grade, tenho experiência em festivais, em shows grandes, em shows pequenos, já passei por vários perrengues, então assim, eu gosto de trazer esses conteúdos aqui focados bastante pra mulher, porque eu sei que muitas me perguntam até hoje, tipo, você já foi nesse festival, como que é? Dá pra usar isso? Dá pra ir com essa roupa? É mais recomendável ir assim? E então assim, depende muito do que você quer. Você quer ir pra realmente desfilar no evento, pra fazer fotos? Tá, você curtir de boa lá mais atrás, ou você quer ir pra realmente ficar lá na frente, na grade, pegar o meio da galera, realmente pra curtir. Então, assim, tem seu diferencial, né? E dá pra adaptar pra todos os tipos de eventos que você vai. Por mais que você, eu vou hoje no show de trash. Cara, quando eu vou em show de trash, eu não me monto toda bonitinha, linda, maravilhosa, porque eu sei que em show de trash eu vou pra realmente curtir a banda e vai ser lá no meio. Então, assim, qual é a peça principal no show de trash que não pode faltar? É o colete, no meu caso. E eu tenho meu colete de banda, então eu posso ir com a base mais básica possível, que é um look, tipo, bem confortável, eu diria, e põe um coturno, um tênis, mas o colete vai ser a peça principal do meu visual, porque faz parte do estilo que eu tô indo também curtir no dia. Eu vou ver, sei lá, um hard rock. Perceba que quando a gente vai num evento de hard rock, a gente quer se montar um pouco mais. Eu, pelo menos, penso ali numa peça bem mais elaborada, num estilo bem mais elaborado. Só que no hard rock, você sabe que não vai ser tão tumulto. É um estilo de evento que a galera realmente vai pra desfilar aquele visual mais elaborado também, assim. Vai pra curtir o som, mas vai pra realmente mostrar aquele teu estilo mais selvagem, mais anos 80, mais glam. Brilho, plumas, estampas de animal. Então, assim, o cabelo, sabe? É tudo muito pensado. Então, se você perceber, por mais que assim eu tenha trazido algumas bandas nesse episódio de hoje, cada uma traz um pouquinho do seu diferencial também. Começando pelas gurias ali dos anos 70, que eu falei que era aquele básico que funciona, no meu caso, funciona até hoje, que era o jeans, o coturno, uma bota, um tênis, a jaqueta, a camiseta de banda, sabe? O diferencial delas estava no corte de cabelo, repicado, no acessório, e era isso, não precisava de muito, elas conseguiam transmitir a mensagem delas com o visual que eu vejo como básico, mas que é um básico que realmente dá certo. Aí veio ali depois os anos 90, a gente diria, eu pulei os anos 80, né, mas os anos 80 você sabe que teve muito do glam, muito do hard, por isso que eu falei um pouquinho agora há pouco do hard, do glam, porque aí já entra essa coisa do brilho, essa coisa do estilo mais elaborado, das maquiagens mais coloridas, dos cabelos mais volumosos. Então, assim, cada estilo de som, de música e até mesmo da época tem ali um diferencial. E dá pra você usar todos eles hoje em dia? Com certeza. É saber adaptar isso pro teu dia a dia. Eu vejo que eu sou uma pessoa que, de todos os estilos, eu encaixo mais na galera ali dos anos 70, que é o básico que funciona, que eu falei, que é a calça com a jaqueta, a camisetinha, uma bota. Do hard, digamos, e esse também, o básico que funciona, eu acho que encaixa muito pra galera que é mais do trash, que é bem básico também, que é o estilo mais urbano, né, que é aquele funcional também, é um estilo que você pode sair pra trabalhar, pode sair com a galera, ele é confortável. Ali no hard, eu diria que eu encaixo mais nos detalhes, talvez, ou numa estampa diferente, que de vez em quando eu gosto. Inclusive, hoje eu estou com o meu casaco de oncinha aqui ao lado, mas não quis colocar nesse episódio hoje. Então, assim, são alguns elementos. Às vezes você quer chamar um pouco mais de atenção, se quer um elemento diferente ali no teu visual, aí eu dou uma... Daí entra esse lado meu mais hard, mais glam. Gosto muito do xadrez. Xadrez é uma peça que funciona. Eu até diria que o grunge, a galera ali do Riot Girl, também encaixa bastante com o inicial ali dos anos 70. Porque é um básico que funciona. A gente diria que é os anos 90 ali trouxe aquele básico mais pra hoje mesmo, né? Que teve alguns elementos diferentes ali, mas que a gente consegue usar de uma forma mais tranquila. O coturno, a jaqueta nem diria, mas a camisa xadrez, um jeans rasgadinho, eu acho que até hoje isso
tá em alta. É aquele estilo atemporal, independente da época, ele funciona. É isso que eu gosto de trazer aqui. Aí depois veio a parte mais gótica, a parte mais black metal, a parte mais extrema. Funciona também? Funciona. Mas aqui eu não exagero, que nem eu gosto muito de sair inteira de preto. Muito. Aí o que eu faço? Texturas diferentes para trazer o visual mais interessante. Aí eu colocaria acessórios. Eu investiria talvez uma bota diferente, uma jaqueta de couro com corte diferente, um detalhe que não seja tão tradicional, né? E daí, então, o visual all black, ele fica interessante quando você sabe trabalhar as texturas, você sabe trabalhar os cortes da sua roupa, do tecido que você está usando, e principalmente os acessórios. E aqui eu diria até o corte de cabelo é legal também. Eu sou uma pessoa que desde o início, eu sempre fui do corte de cabelo, do cabelo longo, retão, mas é uma coisa muito minha. Eu já tive cabelo cortado mais de ponta, repicado também, já passei por várias fases com meu cabelo, mas eu acho que o que encaixa melhor pra mim é o cabelão, que eu acho que é mais o meu estilo mesmo, no meio. Eu espero que esse episódio tenha sido bem legal pra vocês, porque eu quis trazer um pouquinho resumido de cada época, de cada estilo, que eu acho que são estilos que até hoje a gente vê muito em alta. Eu sei que a cada dia surgem tendências, novas sugestões no mercado, lojas e não sei o que, mas assim, eu vejo que cada vez mais as pessoas estão exagerando o visual para tentar se encaixar em coisas que porque está todo mundo usando, e aí você acaba perdendo um pouco a tua personalidade, a tua essência, e às vezes não é isso que você precisa, você realmente precisa voltar, que nem eu falei, às vezes volta lá no passado e vê tipo coisas assim, cara, elas usavam isso, como que eu posso adaptar pro meu dia a dia, pro meu visual? Funciona. Por isso que eu falei, eu encaixo muito ali na galera dos anos 70, o 90, as meninas do Crypto, o estilo mais all black. Super, me identifico mais com esse pessoal. E eu consigo adaptar pro meu dia a dia. Eu não preciso sair inteira abarrotada de informação. Porque às vezes pode parecer até fantasiado, entende? E eu acho que a ideia não é parecer fantasiado. É realmente você trazer o teu estilo de uma forma que seja leve também, de certa forma. Por mais que carregue o peso, você se sinta leve de estar usando aquilo ali. E não uma fantasia só porque todo mundo tá usando e você quer cada vez mais camadas. Eu não sei se deu pra entender, mas é essa a imagem que eu tenho. Eu acho que é possível ter um estilo alternativo sem exagerar muito. E como o meu público aqui é um público mais maduro, é por isso que eu trago essas informações assim de menos pode ser mais, porque realmente é o que funciona. Gente, comenta aqui se fez sentido pra ti, qual o teu estilo preferido, se você tem uma peça que é mais a tua cara, dessas que eu trouxe aqui, você se identifica com quem exatamente. E nada contra se você gosta de exagerar, tá tudo certo. Mas assim, eu falo pensada no público que normalmente me pergunta bastante, assim, por ser mais madura, adulta e ter que levar uma vida um pouquinho mais de rotina, mas sem perder o estilo que sempre gostou. Lembrando que os meus e-books também ficam na descrição aqui do vídeo, de estilo e acessórios, também cupons de parcerias que eu tenho com algumas lojas de roupa, acessórios. Tudo fica na descrição do vídeo. Já aproveita, se inscreva no canal, curta o vídeo, comenta. Se você tá pelo Spotify, também já aproveita e segue o Spotify, o podcast, avalie ele também. E vejo vocês no próximo episódio. Um beijo.